Você sabia que a borracha foi muito importante para a ascensão econômica do Amazonas? Isso no final do século XIX, início do século XX, né? Então, tão importante que esse período da história ganhou até um museu na capital, Manaus. O museu reproduz, inclusive, um seringal lá da época do ciclo da borracha. É interessante até de conhecer, viu, gente? Põe no ar. O Museu do Seringal fica na área rural de Manaus, num igarapé, que são esses cursos de água estreitos que correm pelo interior das matas na Amazônia. Para chegar até aqui são pelo menos 30 minutos de barco. E pode acreditar, só o trajeto já vale o passeio. E olha que nossa equipe passou por um dia tipicamente amazônico, com chuva e sol. O museu reproduz um seringal lá da época do ciclo da borracha, um período de grande ascensão econômica para o Amazonas. E logo na chegada, a gente é recebido por um guia, que no nosso caso é o Clóvis. Clóvis, quem chega aqui faz uma viagem no passado, né? Lá para o finalzinho do século XIX, começo do século XX. No seringal a gente vai conhecer um pouquinho desse período áureo da borracha, né? Conhecido como Belle Époque. Vamos entrar a fundo dentro dos seringais, onde realmente tínhamos a produção de borracha, enquanto em Manaus tínhamos todo aquele luxo. Vamos ver o que fazia esse luxo acontecer dentro do nosso seringal, viajando na meio da selva com os nossos seringueiros. Nosso tour no tempo começa pela casa do coronel e sua família. Cada detalhe traz à tona o poder e escancara a diferença latente entre o modo de vida do seringueiro, que vivia em condições de quase escravidão, e do dono do seringal, que ostentava uma vida de luxo e conforto, mesmo estando dentro da floresta. Clóvis, eram os seringalistas que contratavam os seringueiros. Os coronéis ofertavam ali trabalho, alimentação, moradia, água em abundância, então todo aquele desespero, eles acabavam iludidos, né, para chegar nos seringais para trabalhar, ter esse trabalho análogo à escravidão, onde eles ficavam presos em dívidas e tinham uma vida muito sofrida até o final. Era aqui, no barracão de aviamento, uma espécie de mercado, que os seringueiros faziam as dívidas que nunca terminavam. Já que quando os seringueiros chegavam, né, após a viagem, não só passavam 2 dias no barracão nordestino para descansar da viagem, mas vinham pegar o seu material de trabalho. Pegar, entre aspas, a faca do seringueiro, o raspador, as 400 tigelas, balde, poronga, tudo ia se tornando dívida, até mesmo a alimentação. Essas instalações foram originalmente usadas como locações para as filmagens do longa A Selva, do diretor português Leonel Vieira, que adaptou o livro de mesmo nome do escritor português Ferreira Castro. Isso aqui é a selva. O cenário foi todo doado para a Secretaria de Cultura e Economia do Amazonas e se transformou no Museu do Seringal Vila Paraíso. Turistas de várias partes do país e do mundo são presença certa por aqui. Estou achando bonito, diferente, né? Diferente, toda coisa que a gente praticamente não vê, né? Muito interessante, né? Bem bacana ouvir um pouco da realidade, né? Da época. É realmente um passeio pela história, né? A gente não conhece tanto a cultura do nosso estado, então é bom a gente sempre vir conhecer, sempre procurar saber mais, né? Como as coisas aconteceram. Hora de conhecer o processo de produção da borracha. O seu Manuel Henrique de Souza, mais conhecido como Seu Jaime. Eu comecei a trabalhar, acompanhar meu pai, meu irmão com 9 anos de idade. A vida foi muito sofrida porque a gente tinha que trabalhar muito, bastante, e não se falava em ganhar dinheiro. Não se ganhava nada, nada. Só se trabalhava só para, vamos dizer, para sobreviver. O Seu Jaime não perdeu a prática, viu? Aqui é uma seringueira, conhecido como erva brasiliense, né? Daqui é onde a gente extrai o latte para fazer a borracha. Primeiro o seringueiro chega com a raspadeira e faz aquilo, ele raspa a seringueira para tirar a tempureza, porque senão a tempureza vai cair dentro do latte. Aí vai fazer o corte. O corte é nesse sentido aqui, ó. Aí ele bota essa tigela aqui. Aí deixa aí, escorrendo. Ele tem que cortar 250 a 300 árvores dessa por dia. Da seringueira
O látex extraído é levado para o tapiri de defumação. É que para virar borracha, o látex precisa ser exposto a altas temperaturas. O processo completo até que o látex se transforme numa bola dessa de borracha pode levar de 3 a 15 dias. O Museu do Seringal é uma daquelas experiências que trazem a história para a nossa realidade. Interessante, né? A gente rever essas coisas da história e aí montaram uma possibilidade bem legal para você conhecer. Foi você falar que era uma viagem diferente, vai até lá, vai ver e vai conhecer um pouquinho de como as coisas funcionam em várias regiões aí do nosso Brasil, aí é uma delas, né? Vamos lá, pessoal, comigo aqui, ó.